Fala galera, muito bom dia, bom domingo para vocês. Galera, que honra, que privilégio falar com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tafarel. A partir desse ano eu sou pastor de crianças e adolescentes aqui na Quinta Igreja. E para mim é uma honra, é uma alegria muito grande poder caminhar com vocês a partir desse ano. Que seja uma caminhada muito produtiva, muito frutífera para nós. E desde já me coloco à disposição de vocês para servi-los com todo amor, com todo zelo. E vamos junto. Galera, eu pensei em uma série para nós estudarmos esse mês de janeiro e eu pensando em algumas coisas, eu pensei sobre os apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, algumas transformações radicais que eles tiveram. Eu gostaria de trazer isso para vocês. Nossa série se chama Atos de Transformação e nós vamos ver quantos homens de Deus foram transformados no livro de Atos, quanta mudança de mentalidade eles tiveram. E aqui nós vamos ver que depois dos evangelhos, no livro de Atos e até os dias de hoje, Jesus continua vivo, tão vivo quanto na apresentação dos evangelhos, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós. Nós veremos isso agora, um grande diferencial que eu e você possamos já pensar e refletir sobre isso desde já. Jesus, enquanto esteve entre nós, abençoou-nos e agiu em nós. Agora ele age também, além de em nós, através de nós, para o cumprimento da missão a qual nós fomos vocacionados. Galera, e eu gostaria de pensar com vocês, começar sempre com um problema. Você conhece alguém, ou mesmo você tem problema, ou conhece alguém que tem fobia? Nós temos inúmeras fobias no mundo. Gente que tem pavor de palhaço, pavor de lugar fechado, medo de água, medo de espelho. Existem uma série de fobias que as pessoas elas enfrentam e isso parece que as pessoas travam, isso amedronta as pessoas. Isso parece que deixa elas em estado de choque. E nós vamos aprender a enfrentar os nossos medos. Uma transformação de mente. O que você tem medo hoje? Você consegue pensar, imaginar alguma coisa que te causa muito medo? Você consegue pensar em algo aí que te faz travar? Sendo discípulos de Jesus, com certeza, nós já fomos desafiados a ter uma mente transformada. E ter uma mente transformada nos leva a um outro desafio, que é falar do Evangelho de Jesus aos nossos amigos. Você tem medo de anunciar o Evangelho de Jesus? Ou você tem constrangimento, você tem alguma coisa que te impede, alguma coisa que te segura, que te trava ao anunciar o Evangelho? Nós, mesmo com esses medos, nós devemos enfrentar eles e encarar esse desafio. E a ideia básica desse desafio é anunciar o Evangelho. E lembre-se, o significado da palavra evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Por isso que a gente deve encarar esses desafios de uma maneira mais leve e não ficar com medo de anunciar o evangelho. O desafio para você desde já é anunciar o evangelho às pessoas que estão à sua volta, no seu círculo de amizade, na escola ou qualquer outra atividade que você faça, de levar essas boas novas. Agora, se você ainda tem uma fobia de falar sobre Jesus para as pessoas, a gente ainda não tem um nome para essa fobia, mas nós vamos vencê-la. E como nós vamos vencer essa fobia, esses medos que nós temos? Corrigindo a nossa rota. Como nós vamos corrigir? Através da Bíblia, através da Escritura Sagrada. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, eles foram escritos pela mesma pessoa. Alguns teólogos até dizem que Atos é o volume 2 do Evangelho de Lucas. Então, o autor ele escreve. E nesse primeiro livro, no Evangelho, ele tem a percepção de Jesus vivo como alguém cheio do Espírito Santo, lá em Lucas 4,18. Ele está dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lembre-se, nunca se esqueça disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu e você devemos nos relacionar com ele, assim como a pessoa de Jesus e a pessoa do Deus Pai. Então, a presença do Espírito Santo em Jesus era a presença do próprio Deus, ali capacitando Jesus a cumprir a sua missão. Deus Pai envia Jesus Cristo, Deus Filho, para que, cheio do Espírito Santo, Deus Espírito, ele cumprisse a sua missão. Ele nascesse de uma virgem, ele vivesse uma vida perfeita e ele pagasse o preço com a sua vida. Ou, no caso, Jesus morre como preço, como expiação pelo meu e o seu pecado, para nos dar a vida eterna. Já no segundo livro,
no Atos dos Apóstolos, Jesus já estava morto. Jesus, porém, ressuscitado. Ele estava morto, porém, ressuscitado. Quando ele estava sendo crucificado, Jesus foi completamente abandonado pelos seus discípulos. Eles estavam com medo de serem reconhecidos como discípulos de Jesus e simplesmente se afastaram. Mas Jesus estava vivo, ele ressuscitou. Ele então começa a reunir os seus discípulos e começa a dar provas para eles que ele estava vivo e que eles se encontrariam com ele novamente. Olhe comigo Atos 1, de 4 a 8, que diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E para nós assimilarmos o que nós lemos aqui, Atos 1, de 4 a 8, de assimilarmos de uma maneira mais profunda, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que você acha que Jesus ele atrelava tanto o sucesso da missão à pessoa do Espírito Santo? Por que você acha que ele fala o tempo todo da ação do Espírito Santo? Perceba que o autor aqui do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, ele tem uma percepção muito clara da ação do Espírito Santo. E existe um paralelo muito grande entre esses dois livros, que é justamente a presença expressiva do Espírito Santo. E o autor está falando de um Espírito Santo que não é inerte, não só está em nós, mas ele age em nós, ele trabalha por nós, através de nós. É um agente ativo em todo o ministério, em toda a ação, tanto de Jesus quanto dos apóstolos. Perceba que no primeiro livro, no caso o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus cumpriu a missão pela capacitação que o Espírito Santo dava a ele. No segundo livro, a capacitação do Espírito Santo, no livro de Atos, é sobre os apóstolos. E é com essa capacitação que eles conseguem vencer os seus medos, que eles conseguem romper com as suas barreiras. Você lembra de Pedro, o apóstolo Pedro? Ele teve tanto medo de ser reconhecido como discípulo de Jesus que ele negou Jesus 3 vezes. E agora, cheio do Espírito Santo, porque o livro de Atos diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora, cheio do Espírito Santo, aquele homem que teve medo, aquele homem que negou Jesus, aquele homem que preferiu abandonar o Mestre para não perder a sua vida, agora esse homem cheio do Espírito Santo, ele prega. E mais de 3.000 pessoas não só ouvem aquele evangelho, aquela boa notícia, aquela pregação que ele fez, como compreendem e entregam as suas vidas a Jesus. 3.000 pessoas entenderam o Evangelho através de alguém que rompeu com seus medos. Que a lição de hoje possa ser muito clara para mim e para você, que nós não devemos ter medo de anunciar o Evangelho, que eu e você possamos ter coragem, ousadia de anunciar, de falar do amor de Deus para as pessoas. Não sabe como? Algumas pessoas me perguntam, mas eu não tenho teologia, eu não sei falar bem, não sei falar em público, eu sou tímido. Fale daquilo que Deus já fez em você. Você é testemunha. Os apóstolos foram chamados para testemunhar. Nós somos testemunhas daquilo que Ele fez em nós. Eu não sei o que Deus fez na sua vida. Você não sabe o que Deus fez na minha. Porém, eu sei o que Ele fez na minha e você sabe o que Ele fez na sua. Anuncie isso, seja testemunho dessa transformação que o seu coração sofreu, que a sua mente sofreu. Essa transformação que trouxe você até aqui hoje, acompanhar essa aula, que trouxe você até aqui no seu conhecimento e no seu relacionamento com Jesus. Anuncie, não tenha medo. O Espírito Santo causa profunda transformação naqueles que ouvem, mas também causa profunda transformação naqueles que falam, naqueles que anunciam o Evangelho. Que a nossa oração hoje possa ser: Senhor, me encha de coragem
me dê coragem, que os meus atos possam ser atos de transformação. Transforme o meu coração, transforme a minha mente, me dê coragem, me dê ousadia para falar do amor de Deus. Que eu e você, galera, possamos ter esse entendimento da urgência que é isso, de anunciar o Evangelho aos nossos amigos, às pessoas que estão à nossa volta. E o quão importante é isso. Que eu e você façamos isso com coragem, com ousadia. Que as nossas ações, que os nossos atos sejam de transformação. E assim como o Espírito Santo é não só em nós, mas para outros através de nós, que as nossas ações sejam assim. Os nossos atos de transformação sejam para nós, que transformemos o nosso coração, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, mas que essa transformação em nós seja vista para outras pessoas possam ver e outras pessoas possam ser abençoadas pela nossa transformação. Que possamos ser uma geração que alcance as pessoas, que alcance os nossos amigos, que possamos inundar as escolas com a presença de Jesus, nas faculdades, onde quer que você esteja, que nós possamos levar esse anúncio, esse evangelho, essas boas novas, essa boa notícia, com ousadia e coragem, sabendo que o Espírito Santo transforma as nossas vidas e aqueles que vão ouvir a nossa mensagem. Vamos orar? E antes de orar, eu gostaria de terminar dizendo um versículo de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que eu e você nos lembremos disso. Nós não temos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Anuncie o Evangelho, que sejamos anunciadores desse Evangelho. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos capacite a sermos cada vez mais corajosos ao anunciar o Evangelho do Senhor. Que eu e os meus irmãos, ó Deus, possamos ter ousadia, amor e poder para anunciar o Teu Evangelho, anunciar as Tuas boas novas, ó Deus, falar do Teu amor para as pessoas à nossa volta, que possamos ser testemunhas daquilo que o Senhor fez em nós, para que as pessoas possam ver em nós essa transformação, a qual nós temos convidado essas pessoas a encontrarem o Senhor para esse encontro de transformação. Que nós possamos, ó Deus, ter ousadia, coragem, força, poder do Senhor, equilibrados pelo Teu Espírito Santo e anunciar o Teu Evangelho com amor, para que as pessoas possam conhecer, ó Deus. Transforme as nossas vidas para que nós possamos ajudar a transformar a vida de outras pessoas, ó Deus. Que as nossas ações, que os nossos atos sejam a partir de hoje atos de transformação. Que a cada ação nossa o Senhor seja glorificado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Galera, muito obrigado. Tenham um excelente dia. Muito bom estar com vocês. Deus os abençoe.